O destino de um homem é determinado sobre o que ele pensa sobre si mesmo. Cara, essa frase explodiu minha cabeça, me fez pensar sobre várias coisas, me fez entender por que tudo na minha vida antes dava errado e por que de alguns anos pra cá as coisas começaram a dar certo. Eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a melhorar meu status, eu comecei a melhorar meus relacionamentos, tudo começou a melhorar na minha vida depois que essa frase fechou a lacuna na minha cabeça. E para você entender essa frase, eu vou te trazer um contexto, tá? Cara, alguns anos atrás tudo dava errado na minha vida. Na parte de adolescência, eu era um péssimo aluno, eu não era um aluno que fazia as coisas, eu sempre deixava tudo para a última hora, eu era um cara perdido, eu tinha muitas dívidas, eu não sabia o que eu estava fazendo, cara. Acredito que você também que está assistindo esse vídeo esteja passando por essa situação. E eu lembro, cara, que eu não gostava de ir pra escola, cara. Eu não gostava de fazer as coisas, eu detestava todas as aulas. Eu simplesmente, cara, era um tipo de pessoa que, quando as coisas não fazem sentido pra mim, eu não tenho motivação pra fazer, sabe? Então, cara, eu não queria entender por que eu tinha que aprender uma aula de matemática. Eu não entendia essas coisas, sabe? E como eu era um péssimo aluno, cara, como eu não conseguia desenvolver na escola, eu lembro que os professores apontavam o dedo na minha cara e falavam assim: você não vai ser ninguém quando você crescer. Você vai ser um sem futuro. Eu lembro que a minha professora de geografia, cara, quando eu tinha 14 anos, ela apontou o dedo na minha cara, na frente de todos os alunos e falou assim: você vai ser um Zé Ninguém. Você vai trabalhar lavando carro. Eu não lembro exatamente o que ela falou. E eu lembro que aquilo, cara, me afetou de forma profunda, porque eu fui exposto ao ridículo na frente de todos os alunos, todo mundo deu risada da minha cara, porque eu simplesmente não sabia onde ficava o continente lá, não lembro exatamente o porquê que ela falou isso, mas, cara, não fazia sentido pra mim, e talvez pra você não faça sentido, né? E nós passamos muitos anos na escola, cara, tentando aprender coisas que não fazem sentido, que não determinam o nosso futuro. E o que acontece quando a gente vai mal nessas matérias, os professores simplesmente falam que a gente vai ser um Zé Ninguém. E cara, só pra você ter uma noção, eu cresci acreditando que eu não merecia as coisas boas dessa vida. Quando eu fazia uma entrevista de emprego, eu achava que eu não merecia passar, que todo mundo merecia passar, menos eu. Eu acreditava literalmente que eu ia ser um Zé Ninguém. Eu acreditei na história dos meus professores. E isso é muito complicado, cara, porque você simplesmente se afasta da educação, você para de estudar, você para de buscar o autodesenvolvimento e você vira uma pessoa revoltada. Pelo menos assim que foi comigo, cara. Eu simplesmente era um garoto revoltado, eu gostava de quebrar as coisas, eu não entendia o que eu estava fazendo aqui nesse mundo. E até que eu lembro que uma época, cara, eu tava passando por uma dificuldade bem grande, eu tava passando por problemas emocionais. E eu acabei assistindo um vídeo de um cara, no YouTube, um americano, que ele me apresentou a ideia do desenvolvimento pessoal. Que nada mais é que a simples ideia que qualquer pessoa, cara, pode se desenvolver e se tornar uma pessoa melhor. Independente do que você tá passando, você pode se autoconhecer, entender o que você veio fazer nesse mundo e se desenvolver, cara. E ir atrás disso como se aquilo fosse a única coisa que importasse pra você. E eu lembro, cara, que na época eu comecei a estudar o desenvolvimento pessoal, depois que eu entendi esse conceito, eu fiquei um viciado em estudar, eu fiquei um viciado em aprender, eu fiquei um viciado em entender as coisas que aconteciam comigo. E como que eu saí, cara, de um cara que não gostava de estudar, de um cara que correu da educação, para um cara que estava buscando conhecimento a fundo, como que eu basicamente, cara, virei um nerd, sabe? Hoje eu me considero um cara que estuda muito, hoje eu me considero alguém que deu certo na vida. Hoje eu tenho um outro canal no YouTube, que eu não apareço, é um canal dark, que me traz bastante renda, que eu consigo, cara, ter coisas que a maioria das pessoas não tem, né? Digamos assim, eu não quero ficar falando exatamente o que é, mas como que eu tive essa mudança, cara? Como que mudou a minha vida? Como eu saí de um cara que era um Zé Ninguém para alguém que teve o futuro transformado? Eu simplesmente mudei a história da minha cabeça. Eu simplesmente acreditei que era possível sim, cara. Eu ser uma pessoa de sucesso, eu era capaz de transformar a vida das outras pessoas, eu era sim capaz de ter renda na minha mesa. Sacou? E isso só acontece a partir do momento que você começa a se autoconhecer. Então sim, cara, os professores estavam certos. Eu não era bom de geografia e português e foda-se, cara. A minha parada era outra.
Hoje eu trabalho com esporte, hoje eu tenho outras fontes de renda e é aquilo que eu sou bom. E é isso que você deve explorar, cara. Tem alguma coisa hoje que você é bom, que você sabe fazer. Você só precisa explorar, você só precisa acreditar na ideia do desenvolvimento pessoal. E esse é o convite que eu faço pra você, cara. Comece a estudar, cara. Comece a estudar livros de psicologia, comece a procurar livros de nutrição, coisas que façam você entender como o seu corpo funciona, sacou? Tenha, cara, essa curiosidade sobre si mesmo, explore várias áreas da sua vida, comece a aplicar coisas na sua vida que você vai ver que a sua vida vai ser transformada, assim como foi a minha, tá? Eu desejo tudo de bom pra você, cara. Espero que você tenha a sua vida transformada a partir desse conceito, tá? O que os outros pensam sobre você não importa. E sim, a história que você conta pra sua cabeça. O que você acredita que você merece, você vai ter, tá? E para você mudar essa história, você precisa se conhecer, você precisa entrar na ideia do desenvolvimento pessoal, você precisa buscar o autoconhecimento. E você só busca esse autoconhecimento provando, tá? Testando um monte de coisa, estudando coisas sobre psicologia, sobre como o cérebro humano funciona. Só assim você vai conseguir mudar a história da sua cabeça, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.